Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Então, primeira coisa que tem muita informação num versículo só. Primeiro, quando Jesus disse, eu sou a porta. Irmãos, não há outra porta. Ele é o único. Eu lembro que uma vez eu frequentei uma denominação, foi a primeira que eu comecei, minha mãe foi de lá, isso nos anos 90. Eu lembro que eu já comentei aqui, eles falavam assim, a nossa igreja é a última porta que Deus abriu. E naquela época já, nos anos 90, eu já ficava meio com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque eles estavam se intitulando que eles eram a última oportunidade que Deus estava dando na terra. E é óbvio que não existe isso. A porta não é uma igreja. Eu nunca vou falar, só vai ser salvo quem estiver aqui dentro do nosso ministério. Não. E nenhum ministério. Porque a salvação é Cristo. A porta é Jesus. A porta não é uma igreja. A porta não é um ministério. A porta não é uma religião. A porta não é a religião evangélica, não é a igreja evangélica. Só vai ser salvo quem for membro de uma igreja, estiver dentro de uma igreja. Não, não é isso. Jesus nunca disse isso. Se fosse assim, Jesus iria falar, né? Olha, nunca saiam do templo. Olha, vivam dentro do templo, porque eu posso voltar, se você não estiver dentro do templo, você vai ficar. Jesus disse isso? Não. Mas a religião ensina isso. Um dia desses eu vi um pastor, um pregador, muito conhecido, muito famoso, dizendo, olha, acho que a reunião dele tinha pouca gente naquele dia. E aí acho que ele estava triste, ele disse assim, olha, já pensou se Jesus voltasse agora? Quem não veio na igreja ia ficar. Que absurdo. Quer dizer que a salvação é só quem está dentro da igreja? É óbvio que não. Porque Jesus disse o quê? Vê aí no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, por ele, Cristo, o que vai acontecer? Salvar-se-á. Então a salvação não é a igreja A, igreja B, igreja C, nem a nossa. A salvação é Cristo. Amém? Então você não precisa se preocupar. Por exemplo assim, o dia que Jesus vier buscar a igreja, voltar, se eu estiver em casa, se um dia eu fui viajar, pastor sempre incentiva eu passear, já pensou se no dia que eu vou viajar, Jesus volta e eu não estou lá na igreja? Fica tranquilo. A condição não é estar aqui dentro não, irmãos. Porque existem até pastores que usam aquele texto da Arca de Noé, para falar, olha, você tem que estar dentro da arca, porque naquela ocasião, que era outra ocasião, não tem nada a ver com hoje, naquela ocasião foi salvo quem estava dentro da onde? Da Arca de Noé. Aí eles usam aquele texto para quê? Para colocar medo nas pessoas e prender as pessoas. Você tem que estar dentro da arca. E a arca é o nosso templo, é a nossa igreja. Se Jesus voltar, se não estiver dentro dessa arca aqui, você vai ficar. Quer dizer, isso eles usam para pôr medo, para enganar, porque isso não existe. Jesus nunca disse isso. A gente pode estar aqui dentro da igreja, pode estar em casa. Alguém pode pensar, já pensou se eu estou tomando banho? Não importa. O importante é que ele está onde? Aqui. Amém? Quem tem Jesus no teu coração? É aqui. É isso. Então isso a gente aprende aonde? No Evangelho. Na religião não, porque a religião, ela vai dizer o quê? Você tem que estar aqui. Só vai ser salvo quem estiver aqui. Você só vai ter um encontro com Deus se você estiver aqui. Quanta gente está tendo encontro com Deus agora no quarto? Num leito de um hospital. Jesus não está limitado a 4 paredes. A gente já falou isso várias vezes. Então o primeiro ensinamento é esse. Jesus é a porta. Não é uma igreja, não é uma instituição religiosa. Amém? E não é nenhuma religião. Nem mesmo a evangélica. Porque a evangélica muitas vezes se acha o exclusivo de Deus. E não é. O segundo ensinamento, irmãos, que eu anotei aqui, é que quando Jesus disse, quando ele disse aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, a gente precisa também analisar o contexto da época que foi falado.
Quando Jesus disse eu sou a porta, ele estava falando ali no centro religioso, ali aonde era o centro da religião judaica. E havia uma porta de entrada na cidade de Jerusalém. E lá até hoje tem essa porta, só que essa porta foi fechada. Depois, no ano 70, que o templo foi destruído, que o imperador romano destruiu e os judeus se dispersaram, então aquela porta foi fechada. Mas na época de Jesus ela era aberta. E para chegar no templo em Jerusalém e para entrar em Jerusalém passava por essa porta. Quem está entendendo? Então ali era a porta da religião, entenderam? Por isso que quando a mulher samaritana, lá no poço, lá que ela estava pegando água, perguntou para Jesus, onde é o lugar que se deve adorar? Porque ela disse, nossos pais, ela aprendeu assim, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, judeus, dizem que é em Jerusalém, ou seja, tinha que passar por essa porta para ir para o templo. E Jesus disse, nem aqui no monte, nem lá no templo, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, ou seja, em todos os lugares. Mas, então, quando Jesus disse eu sou a porta, é porque então eles estavam acostumados a passar por aquela porta. Então, na cabeça deles, só quem passava por aquela porta de Jerusalém é que tinha acesso a Deus, acesso à salvação. Quem não passava por lá estava perdido. Aí Jesus chega e muda tudo isso. Quando ele diz, eu sou a porta. Em outras palavras, vocês até hoje acreditaram nessa porta, que passando por aqui vocês vão ser salvos, vocês vão ter a vida eterna. Mas a porta agora sou eu, não é mais a religião. Por isso que a porta hoje não é nenhuma igreja, não é nenhuma religião, nem igreja evangélica, nem a religião evangélica. Amém? A porta é Jesus. Isso ele falou para eles lá. Imagine eles, como que eles receberam. Por isso, irmãos, que eles ficavam furiosos, por isso que eles mataram Jesus, os próprios religiosos. Porque Jesus então disse, eu sou a porta. Quer dizer, quer ter a vida eterna, quer ter salvação, agora tem que passar por mim. Amém? Ele disse então, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então nós já aprendemos aqui que a salvação é só em Jesus. Amém? Aí ele diz agora, e entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. Eu sempre me perguntei, irmãos, quando eu li esse texto, eu sempre me perguntava, mas o que ele quer dizer entrará e sairá? Ué, é para entrar ou é para sair? Mas quando Jesus disse isso, entrará e sairá e achará pastagens, ele estava ensinando para eles, ensinando para nós, que no aprisco de Jesus é liberdade. O aprisco de Jesus não é uma prisão, nós somos livres. Amém? Quem está no aprisco de Jesus? Um dia nós já tivemos no aprisco da religião, é ou não é? E quando nós estávamos no aprisco da religião, como que era o sistema? Olha, se você sair da minha igreja, sua vida pode ficar pior. É assim que eles falam. Olha, se você sair daqui, você vai sair da minha cobertura espiritual. Como se aquele líder fosse o cabeça da igreja. O cabeça é Cristo. A cobertura espiritual não é eu, não é nenhum pastor. A cobertura espiritual é quem? É Cristo. Você já está debaixo da cobertura espiritual de Cristo. Amém? Então, quando Jesus disse entrará e sairá, é liberdade em Cristo, irmãos. É liberdade para decidir, é liberdade para ir e vir. Porque na religião, as pessoas não têm liberdade para ir e vir. As pessoas não podem passear, não podem viajar. Se for passear, tem que perguntar para o pastor se pode ir ou não. Porque se o pastor falar não, a pessoa não vai. A pessoa tem que perguntar se ela pode casar ou não. A pessoa tem que perguntar se ela pode frequentar tal lugar ou não. Como se aquele líder mandasse na vida da pessoa. Por quê? Porque aquele aprisco, sim, é uma prisão. E é triste ver as pessoas, ainda nos dias de hoje, vivendo em prisões assim, que não tem liberdade para nada. Se falta na igreja num domingo, no dia seguinte, ou na semana, o pastor já está perguntando por que faltou. Por quê? Porque ela está num aprisco, numa prisão. Mas o de Jesus não é assim. No de Jesus é liberdade.
Ele disse: entrará e sairá. E que vai acontecer? E encontrará pastagem. Quer dizer, eu encontro alimento por onde eu estou, por onde eu for. A gente vem aqui, você está sendo alimentado aqui. Mas em casa você também pode ser, em qualquer lugar. Então o alimento de Jesus, o alimento está com Cristo. O alimento não está em um aprisco de uma prisão, de uma religião. Que só aqui que você aprende, só se você estiver aqui você vai ser alimentado. Não, aonde você estiver, tiver em contato com Deus, Jesus do coração, ali você é alimentado. Aqui na tua casa, quando você viaja, quando você passeia, quando você descansa em casa com a família, qualquer lugar, no trabalho, qualquer lugar, irmãos. Então veja a diferença, irmãos, do evangelho com a religião. No evangelho a liberdade, na religião a prisão. Jesus nos convidou e graças a Deus que nós saímos da prisão religiosa e entramos no aprisco de Jesus. E no aprisco de Jesus nós temos a liberdade, não para pecar, não é isso, não para viver uma vida de libertinagem, nada disso, porque pelo contrário, nós nunca entendemos assim. Mas nós entramos no aprisco de Cristo para vivermos livres. Amém? Você é livre para decidir na sua vida o que você decidir. Claro que se você pedir conselho, é óbvio que eu vou aconselhar, mas você é livre para decidir, você é livre para ir onde você quer, você é livre, você não precisa dar satisfação para mim, nem para ninguém. Quem manda na tua vida quem é? É você, não é um pastor, não é um líder religioso. Por quê? Porque agora você está no aprisco de Jesus. Amém? Quem entendeu? Eu não vou demorar nessa mensagem, porque eu creio que você já entendeu, né? E principalmente essa parte da liberdade, que as pessoas ainda não entendem essa liberdade que nós temos, essa liberdade que nós conquistamos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso Paulo lá em Gálatas, né? Abre lá em Gálatas 5. E você sabia, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, que eu vivo isso, talvez alguns já estão vivendo isso. A gente percebe que as pessoas ficam incomodadas com a nossa liberdade em Cristo. Que a gente percebe que às vezes religiosos ficam incomodados com a gente, com a nossa liberdade em Cristo. Paulo fala aqui em Gálatas 5, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis, não volte a meter-vos, a se colocar debaixo do quê? Do jugo da servidão. Servidão o quê? Religiosa. Ele estava falando aqui para os irmãos da igreja da Galácia, os Gálatas, que agora eles são livres. Ele estava dizendo, não volta para a escravidão, não volte para a submissão religiosa, a escravidão religiosa. Você descobriu a liberdade em Cristo. Quem descobriu a liberdade em Cristo aí, diga amém. E nós vivemos isso, então eu não tenho mais por que voltar para a prisão religiosa, irmão, não tem mais como. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É isso que ele está dizendo, estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não volte a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Deixa eu ver aqui no capítulo 2. Vamos ler? Diz assim: e por isso, ou melhor, e isso por causa, lê comigo, dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a fazer o quê? A espiar o quê? A nossa liberdade que temos em quem? Em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Então existem muitos religiosos que nos espiam, que espiam a minha vida e espia a tua. Isso não é exagero não. Para espiar a nossa liberdade em Cristo. Mas a intenção deles, às vezes, é o quê? Fazer com que a gente volte para a servidão. Talvez você encontre alguém que fala, olha, os religiosos, eles odeiam a nossa liberdade em Cristo. Então vai aparecer alguém, irmão, para falar para você, olha, cuidado, ó, esse pastor está desviado. Você sabia que tem gente que acha que eu estou desviado? Esse pastor está desviado. Cuidado, irmãos. Cuidado, ele fica pregando aí de liberdade, como se Cristo não tivesse pregado liberdade. Mas por quê? Porque essas pessoas querem que você se submeta à escravidão religiosa.
E a escravidão religiosa, ó, nós estamos fora. Amém? Na placa ali da igreja está escrito: ministério pregando o evangelho da nova aliança, pregando o evangelho simples de Jesus. Eu fiz questão de colocar sem religiosidade, porque nós vivemos a liberdade em Cristo. É tão bom, é tão gostoso. Amém? Paz no coração. Hoje nós desfrutamos da paz, porque nós somos livres. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Sempre vamos encontrar pastagem, sempre vamos encontrar alimento, porque nós somos livres.